sou enfermeira. O tema da aula de hoje é a História da Psicologia e da Psiquiatria no Brasil. Os tópicos que serão abordados serão: tópico 1, aspectos históricos da psiquiatria; tópico 2, a história da psiquiatria no Brasil; e tópico 3, histórico da reforma psiquiátrica brasileira e seus marcos entre 1978 e 1991. Sofrer algum tipo de deficiência ou doença mental é um infortúnio que traz consequências terríveis para o paciente. A possibilidade dessa doença, desse infortúnio, estar associado à violência acaba complicando mais a vida do paciente. O dito louco inspira medo e, consequentemente, é vítima de toda a sorte de agressões. Toda sociedade, ela tem o que a gente diz de padrão de normalidade. Mas o que é aceitável dentro de uma sociedade, né? Quais são os padrões estéticos, os comportamentos e atitudes que devemos tomar dentro de uma sociedade? Os indivíduos que estão fora dessa norma padrão são estigmatizados, porque apresentam aí alguma característica, seja ela física, social ou cultural, que diferencia eles do restante do grupo. Para Piscine, ser doente mental significa ter uma vida dura, bruta e curta. Para que a gente possa entender a vida do doente mental historicamente, nós temos que falar um pouco sobre a história da psiquiatria, para que a gente possa entender a forma como que a sociedade retrata o doente mental. O estigma, o preconceito e o tabu, eles acabam atravessando séculos. Conhecer a história é o primeiro passo para que a gente compreenda como chegamos no atual momento. Falar sobre história, a história da loucura e a história da psiquiatria é necessário. O psiquiatra seria o quê? Quem é o psiquiatra? É o profissional que tem formação em medicina e se especializa como psiquiatra. Ele faz uma residência em saúde mental e aí ele vai estudar o quê? Os comportamentos que fogem à normalidade. Segundo Piscine, os psiquiatras modernos, eles vivem uma situação bem peculiar. Tá? Eles são estigmatizados e criticados porque não conhecem a atuação em defesa do doente mental. A loucura, hoje em dia, não é vista como era vista há séculos atrás. O jeito de entender, de tratar, de lidar e de olhar a loucura, ela se modificou por volta dos anos. Então, os valores da cultura, avanços na área médica, nos influenciam na forma como lidamos com o doente mental. A loucura é um grande desafio para quem estuda os seus segredos. Esse estudo começou bem antigamente, lá com os filósofos, sociólogos, antropólogos, neurocientistas, tá? Que eles vêm trazendo aí os conflitos que são notáveis a essa demanda da população. No período clássico, na Grécia Antiga, a doença mental era vista como uma ruptura do equilíbrio interno. Os loucos, na verdade, eram aqueles que se aproximavam aos deuses. E eles, diferente de hoje, eles não eram considerados loucos, eles não eram excluídos das sociedades. Na verdade, o jeito deles era como se fosse um instrumento das mensagens divinas. Já na Idade Média, nós conseguimos observar que houve aí uma baixa no campo de pesquisas associadas aí à ciência, ao método científico. Por quê? Porque todo pensamento, toda cultura, tudo isso deveria estar ligado às crenças e às ideias religiosas. Isso fez com que o campo de pesquisa começasse aí a ter uma progressão muito lenta. A loucura, nessa época, ela era vista como algo não humano, né? Devido aí às concepções morais do cristianismo.
Nessa época, as possessões, as bruxas, seriam aí retratadas como algo não humano. Seriam caracterizadas como loucura, né? E a retaliação viria a ser o quê? A caça às bruxas, né? Retaliações históricas, retaliações físicas com relação a essas questões. Já na Renascença, nós tivemos aí a peste negra, o que a gente chama de pânico das bruxas, a competição entre os católicos e os protestantes, e a ideia de possessão. O que levou aí inúmeras pessoas à tortura, à morte, né? E dentre essas pessoas, a maior parte deles eram pessoas que tinham transtornos mentais, né? Que eram ligados aí a questões da demonologia, né? E que eram tratados como pessoas possuídas, como feiticeiros aí pela Inquisição. No fim do século XVII até o início do século XIX, nós começamos a observar um avanço do conhecimento científico e da consciência social, né? E foi aí que nós começamos a observar um pouquinho da nossa medicina atual. Foi com a Revolução Francesa que nós começamos a observar aí, na questão política, alguns avanços. E com a Revolução Industrial, nós começamos a observar avanços relacionados à ciência. Isso foi uma influência, tá, significativa no nosso processo do cuidado para com a pessoa que é portadora de algum tipo de doença mental. Diante disso, percebemos que houve um processo de reabsorção das pessoas que eram excluídas da sociedade até então. Vieram com propostas de auxílio financeiro e de auxílio médico para as pessoas que eram necessitadas. Mas nós percebemos ainda que as pessoas que eram consideradas loucas ainda viviam em confinamento, ainda eram encarceradas, ainda tinha aqueles estigmas que eles eram perigosos demais para estarem atrelados ao convívio da sociedade. O primeiro grande passo para o avanço científico da psiquiatria, ele ocorreu por volta do século XVIII com um médico francês chamado Pinel. Ele trouxe o que a gente chama de reformas humanitárias, tá? E ele propôs outros cuidados para os doentes mentais. Foi quando realmente nós começamos a observar que a assistência médica era necessária para essa população. Após essa reforma, a França passou a servir de modelo para as transformações que viriam a seguir, né, no ramo da psiquiatria ao redor do mundo. A assistência a esses doentes transformou aí a responsabilidade médica. E até então eram pessoas que eram cuidadas por pessoas que não tinham aí grande embasamento teórico ou científico para isso. Fieldman refere que Pinel ele acabou por difundir uma nova concepção do que é loucura. Fundamenta a alienação mental como distúrbio das funções intelectuais do sistema nervoso. O cérebro é a sede da mente, e na mente é onde se manifesta a loucura. Então, passamos a dividir a loucura, até então, em algumas classes. Seriam elas a melancolia, a mania, a demência e o idiotismo. Segundo Feldman, a loucura era considerada como um desarranjo das faculdades mentais e teriam causas específicas. Essas causas se dividiriam em duas partes. Seria a causa física e a causa moral. Com relação às causas físicas, nós temos aí as causas de origem física, né, basicamente, que seria a pancadas na cabeça, algum tipo de malformação no cérebro, algum tipo de hereditariedade,
tá? E as causas morais, elas seriam, por exemplo, as paixões intensas, os excessos de qualquer tipo, né? Que aí trazem aí um desarranjo das nossas faculdades mentais. A loucura, que é a doença mental, ela passou a ter necessidade de cuidados médicos até então, né? E aí, os principais representantes aí dessa mudança, ou seja, que trouxeram aí a parte médica para os cuidados da psiquiatria, foram Pinel, na França, Tuque, na Inglaterra, e posteriormente Esquirol, também na França. Esquirol foi considerado um dos maiores defensores aí da escola psiquiátrica, que seria a primeira escola da psiquiatria, né? Que seria considerada aí o alienismo. Feldman aponta que o alienismo para Esquirol, ele procurava realizar aí o entendimento da desrazão mental, ou seja, da alienação mental. Ele procurava o tratamento, tá? Dizia ele que o tratamento deveria ser baseado no asilo, para ter aí o que a gente chama de função terapêutica. Esse asilo deveria ter uma disciplina rígida para que o cliente possa aí confrontar a sua confusão, né? A sua desrazão. No século XIX, Dorothea Dix acabou por lutar também por melhoras aí nas condições, principalmente dos locais que abrigavam esses doentes mentais. O médico alemão Emil Capelli, ele acabou subdividindo aí as psicoses em dois grupos, que seria a psicose maníaco-depressiva e a esquizofrenia. A história da psiquiatria, ela pode ser vista a partir da influência de alguns países em construção, né? Então, a gente diz que a história da psiquiatria, ela sofreu uma grande influência aí da língua francesa, da língua alemã e da língua inglesa, que é a língua materna dos precursores aí da psiquiatria. A utilização aí de substâncias terapêuticas para o controle ou para o tratamento de doenças mentais já vinha desde a antiguidade. Porém, nós só passamos a ter de verdade uma substância que é devidamente prescrita no final do século XIX. Seria essa substância o aldol, que ele agia aí diretamente no sistema nervoso central desse cliente. Então, entender a história da psiquiatria no Brasil é extremamente importante, principalmente para os profissionais aí da área da enfermagem, da radiologia, para quê? Para que a gente entenda aí o contexto de saúde mental atual, para a gente entender como que a gente chegou até aqui. O modelo de assistência médica para as pessoas que eram portadores de transtornos mentais era baseado no que a gente chama de hospitalocêntrica e excludente. Na verdade, essas pessoas eram internadas, né, em grandes manicômios e eles eram liberados após a cura, né? Quando eles não ofertassem mais perigo à sociedade que eles estavam envolvidos. Na metade do século XIX, notou-se aí a construção de prédios magníficos para cuidar desses clientes. Tá? No Brasil, o primeiro que foi inaugurado foi em 1852, que foi o Hospício Pedro II. Depois dele, nós tivemos diversos outros hospícios construídos em nosso país. Porém, até então, não existia o que a gente chama de tratamento médico específico. Os cuidados, eles eram ofertados geralmente por pessoas de ONGs, por instituições religiosas. E aí nós temos a imagem do primeiro hospício que nós tivemos aí no Brasil, que hoje em dia é chamado de
Hospício Nacional dos Alienados no Rio de Janeiro. Quando havia tratamento para esses doentes, eles se limitavam geralmente aos cuidados físicos desse cliente, né? Não havia aí um outro tratamento intermediário. Nós passamos a perceber que o cuidar de doentes mentais era atrelado aí à atividade de caridade. Então, esse tratamento que a gente conhece hoje com medicações psicotrópicos, ele só se deu a partir da proclamação da República. O tempo, na verdade, ele foi impiedoso com os asilos e as pessoas que moravam ali. Eles recebiam cada vez mais doentes e, pela falta de tratamento, nós percebemos, então, que sempre havia aí uma superlotação nesses ambientes, né? Com isso, os recursos econômicos também diminuíram e percebemos que esses cuidados começaram a ser designados a pessoas que tinham menos qualificações, que repercutiu de maneira imediata, né? Retratando aí o que eles passavam antes de ser internados. Então, nós passamos a ver que esses clientes, apesar de estarem internados, eles continuavam aí sendo excluídos da sociedade, eles continuavam sendo repreendidos, eles tinham um cuidado, um tratamento que era extremamente agressivo, né? E faltava aí o que a gente chama de perspectiva da recuperação, né? Esses clientes não saíam de alta, eles não ficavam curados, porque lembre-se, para sair da instituição, eles tinham que ser considerados curados, né? Então, como eles não conseguiam aí chegar nessa cura, só entrava paciente, não saía. Então, aí nós começamos a observar a superlotação desses ambientes. Em 1856, nós observamos aí alguns relatórios, tá? Do Hospício de Dom Pedro II. As características que eram trazidas nesse relatório, elas são listadas aí. A gente tinha aí a superlotação, a entrada indiscriminada de pacientes, né? A maior parte desses pacientes eram pacientes que eram considerados incuráveis, né? Que eram afetados mentalmente, e muitas vezes nós tínhamos também pacientes indigentes. Então, vamos fazer aí uma soma de tudo isso, e aí a gente percebe que a conta não fecha, né? Então, nós não temos vagas suficientes para atender essa demanda da população, né? Então, a crescente demanda de vagas começou a alcançar o ápice aí em 1862. E nós temos aí uma carta que foi enviada ao provedor do hospício, né? Do médico que era responsável, que era o Dr. Manuel José Barbosa. Nessa carta, ele já se queixava que o estabelecimento que ele geria já abrigava cerca de 400 pacientes. E as remessas de alienados eram abusivas. Diante dessa situação emergencial, ele solicitou a necessidade aí de fechar o hospital para recebimento de novos clientes e a necessidade de se criar aí um asilo que fosse exclusivo para pessoas inválidas, né? Para que a gente pudesse aí separar essa população, para que em um local a gente consiga cuidar dos pacientes que tinham doenças mentais atreladas e em outro local para que a gente pudesse cuidar dos clientes aí que eram inválidos, que tinham outras características, certo? Em 81, nós tivemos um decreto, o decreto número 8.024, de 12 de março de 81, que ele cria uma cadeira de doenças nervosas mentais na Faculdade de Medicina da Bahia. Em 82, nós temos a lei número 3.141, de 20 de outubro, que ela começa aí a dispor sobre a necessidade do ensino da psiquiatria no Brasil.
Em 1890, o decreto número 206, de 15 de fevereiro, cria o que a gente chama de assistência médica e legal aos alienados e determina aí a criação das colônias, né? A criação dessas colônias se deu, na verdade, para que a gente possa aí transferir alguns pacientes, ou seja, desafogar o nosso sistema. Tá? A ideia é que a gente levasse esses pacientes que eram crônicos, pacientes que já estavam acostumados aí a trabalhar em meio rural, para esses locais, né? Para esses locais que a gente chama de colônia, para que eles pudessem aí focar no trabalho deles, ligado aí ao meio rural. E aí, o intuito disso era tratar de forma mais específica aí esses casos agudos, certo? Logo, o que percebemos foi que tanto os hospitais quanto as colônias passaram a estar superlotados. Em 1898, em São Paulo, foi inaugurado o Hospital do Juqueri, né? Em 1903, foi inaugurado o Hospital Colônia Barbacena, em Minas Gerais. Estima-se que cerca de... Então, em 1993, foi inaugurado o Hospital Colônia Barbacena, com a capacidade aí para 200 leitos. Porém, estima-se que esteve com cerca de 5.000 pacientes até 1961. Então, nós vemos aí que houve aí uma passagem exacerbada de clientes durante aí o ano de 1903 até o ano de 1961. Aqui eu tenho uma imagem referente ao hospital, que é o Hospício de Barbacena, em Minas Gerais, tá? Aqui nós temos a imagem do hospital Hospício Barbacena, em Minas Gerais. Nesse hospital, houve episódios de maus tratos a alguns tipos de clientes, principalmente pessoas do grupo LGBT, negros, indígenas e entre outros, tá? Então, nós não recebíamos aí só doentes mentais. No final do século XIX, esses asilos foram transformados em hospitais, né? Então, por exemplo, o Hospício Pedro II, ele passou a ser chamado de Hospital Nacional dos Alienados. Em 1907, no Rio de Janeiro, foi criada aí a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, Neurologia e Medicina Legal. Em 1912, nós passamos a observar que a psiquiatria saiu da teoria, né, e passou a ser, então, uma especialidade médica. Em 21, foi inaugurado o manicômio judiciário, que ele fazia aí o encarceramento dos doentes mentais que cometiam algum tipo de delito. Em 23, foi criada a Liga Brasileira de Higiene Mental e em 24 foi inaugurada a colônia para psicopatas, que ficava lá em Jacarepaguá, que o nome era Colônia Juliano Moreira. Novas esperanças apareceram com os chamados tratamentos biológicos, tá? O que viriam a ser esses tratamentos? Seria os famosos choques, né? O choque cardiazólico de von Meduna, o choque insulínico e a eletroconvulsoterapia. Em 1930, nós percebemos com o entusiasmo referente aí às medidas de choques, eletroconvulsoterapia, as lobotomias, né? E nós percebemos também uma ampliação aí de instituições que eram voltadas à assistência de crianças que eram consideradas crianças anormais. Nos anos 40, a psiquiatria ela surge de forma mais poderosa, né? O asilamento agora, ele era um pouco mais frequente, e aí, em 1941, por meio do decreto
de lei número 3.171, de 2 de abril, instituiu-se aí o Serviço Nacional de Doenças Mentais, e depois passou a ser chamado de Divisão Nacional de Saúde Mental, DISAM. E aí começaram a aparecer os primeiros cursos de formação em psiquiatria, que, na verdade, antigamente, tudo era muito autodidata, né? Não tinha nada de literatura que nos norteava aí os cuidados e os tratamentos. Então, agora, com esses cursos de formação, nós passaríamos a ter o que? Um norte de direcionamento de tratamentos e de cuidados para com esses clientes. A partir de 1945, a psiquiatria ela passou por algumas mudanças, né? Isso devido a influências, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, tá? Que ela trouxe, acarretou inúmeras mudanças aí a nível mundial. Quando a gente fala da história da psiquiatria, nós sempre lembramos aí da parte da solução final nazista, né? Então, nós tínhamos inúmeros doentes mentais que, na época do nazismo, serviam, na verdade, de cobaia para estudos mais específicos. Então, a psiquiatria acabou tomando uma profunda transformação, né? E mostrando que ela era eficaz, né? A partir de então, os transtornos mentais passaram a ser vistos como doença, né? E observou-se isso principalmente quando a gente começou a observar os motivos pelas quais os militares estavam se desligando, né? E aí a gente conseguiu observar um padrão que geralmente tinham aí doenças mentais associadas ao desligamento desses militares. Em 1946, foi inaugurado a Seção Terapêutica Ocupacional e Reabilitação no Centro Psiquiátrico Nacional, que era localizado lá no bairro do Engenho. Em 1950, houve o fortalecimento do processo de psiquiatrização e o aparecimento aí dos primeiros neuropiléticos. Então, nós começamos a observar que, a partir dos anos 50, nós começamos a ter medicações, né, que nos auxiliariam aí com relação ao tratamento desse cliente. Em 1957, foi criado aí o curso de formação psiquiátrica, de orientação dinâmica. O número de psiquiatras, na verdade, cresceu bastante, né? E aí, em 63, nós percebemos o número de psiquiatras cresceu, então, bastante, isso no mundo todo, tá? E aí, em 63, criou-se a Associação Mundial de Psiquiatria, certo? Essa foi criada aí no 3º Congresso Mundial de Psiquiatria lá no Canadá. O primeiro congresso foi em 1950, em Paris, e o segundo foi em 1957, lá em Zurique. Nos anos 70, nós começamos a caminhar o que a gente chama de reforma psiquiátrica, tá? Porque já começamos a observar um aumento aí de denúncias relacionadas a maus tratos e a negligência nesses hospitais psiquiátricos, tá? Por quê? Porque o modelo que nós seguimos até então, que era o hospitalocêntrico, né, era um modelo que ele era focado na internação do cliente, né, e era focado no hospital e não no cliente. Então, era um modelo que passou aí a ser criticado. E durante muitos anos, esse foi o modelo mais utilizado no Brasil, né, a lógica hospitalocêntrica, né, e excludente. Então, nós fazíamos o quê? Nós pegávamos esses clientes, colocávamos eles em um asilo e lá nós exilávamos essas pessoas do convívio da sociedade, certo? E essas pessoas, muitas vezes, não sairiam dali curadas. Então, nós tínhamos aí uma lógica hospitalocêntrica excludente, né? Então, as pessoas eram encaminhadas aos hospitais
e, de certa forma, elas eram excluídas da sociedade. O cuidado era exercido por meio aí de internações em grandes manicomios, né? E como as pessoas não se curavam, ninguém saía. Então, você tinha um certo receio, porque se você entrasse aí no hospício, provavelmente, muito provavelmente, você não sairia de lá. Em 78, nós observamos aí um movimento que começou aí a olhar com outros olhos esse modelo de centrado no hospital. Nós dizíamos que esse modelo é um modelo ultrapassado porque ele excluía a pessoa do convívio, né? Desrespeitava aí os direitos humanos dessa pessoa. E aí foi aí que começaram a surgir as ideias da reforma psiquiátrica brasileira. A assistência psiquiátrica no Brasil, ela tinha as seguintes características. Ela era de má qualidade, né? Nós observávamos superlotação aí nos locais onde esses clientes eram colocados, né? Nos hospícios, nas colônias. Começamos a observar também a comercialização da loucura. Então, internar começou a ser algo viável financeiramente para o Estado. Tá? Então, começou aí a se observar uma cronificação, ou seja, esse cliente vai ter uma doença agora crônica, né? Então, quando que ele vai sair dessa instituição asilar, né? Se é uma doença crônica, não vai ter cura, ele não vai sair nunca. Ele vai ser isolado pelo resto da vida dele. O principal eixo norteador aí dessa proposta foi a mudança aí do modelo médico assistencialista, tá? Então, nós passamos a procurar modelo que era baseado aí no cuidado e na reintegração desse cliente à sociedade. Em 1987, foi criado aí o Centro de Atenção Psicossocial, nosso famoso CAPS. Mesmo ainda ele não sendo oficial, né, porque ele não era subsidiado aí por nenhum tipo de política pública, ele foi de uma extrema importância aí para a gente conseguir fazer a elaboração das nossas ações de saúde para a população de saúde mental. Tá? As práticas desse serviço que eram baseadas na base aí da comunidade. Em 1987, nós tivemos aí a criação do CAPS. Tá? O CAPS ele veio aí de uma forma não oficial porque ele não era subsidiado aí por nenhuma política pública. Porém, nós conseguimos ver a comprovação da efetividade desse CAPS por meio aí das práticas de serviços de base comunitária que eram delimitadas por ele. Em 1987, nós temos aí a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental. E também nós temos o segundo Congresso Nacional de Doenças Mentais, tá? Que preconizava aí uma sociedade sem manicômios. Foi aí que nós começamos a propagar a ideia de uma sociedade em que os doentes mentais passassem a ser reintegrados à sociedade. Em 88, nós tivemos aí a instituição da Constituição Federal Brasileira, e com ela nós tivemos também a formulação do SUS. Em 89, nós tivemos aí um projeto de lei, tá? Que ele regulamentava os direitos da pessoa com transtornos mentais, tá? E a progressiva extinção aí do que a gente chama de manicômio. Em 91, o Brasil passou a ser, então, reconhecido como modelo, né, com relação aí ao atendimento de práticas de saúde mental. Em 2001, nós tivemos aí a Lei 10.216, de 6 de abril, que passa a tratar aí sobre o direito das pessoas portadoras de transtornos mentais. O artigo 1º, ele diz que essas pessoas são asseguradas contra qualquer forma de discriminação, principalmente. Então, nós vemos aí que
ela atrela a raça, a cor, ao sexo, a orientação sexual, a religião, opções políticas, nacionalidade, idade, família, recursos econômicos, e ao grau de gravidade aí do seu transtorno ou qualquer outra situação. E os direitos, principalmente aí aos portadores de transtornos mentais que nós temos, é o tratamento de excelência, né? Um tratamento que seja humanizado, que tenha um enfoque aí na parte da inserção social, na parte da inserção do núcleo familiar, tá? Então, nós começamos a observar que o cliente que possui aí um transtorno mental, ele tem direito a ter um tratamento que supra suas necessidades, ele tem direito a ter um tratamento não mais violento, e sim humanizado, né? Baseado aí ao seu retorno ao núcleo familiar. Ele tem o direito ao sigilo, né? Então, as informações dele agora, elas são dele. Não pode mais divulgar nada relacionado ao estado de saúde desse cliente. Ele tem acesso às orientações de saúde, à continuidade e à manutenção do tratamento dele. Ele tem agora o poder de ser orientado, né, sobre como tomar medicação, sobre como se comportar, sobre quais são as ações que ele tem que desenvolver ao longo do tratamento dele, né? Ele tem a garantia da assistência médica, né? Ele tem a garantia da assistência médica na sua totalidade. A Lei 10.216 traz aí para a gente o quê? O encerramento dos manicômios, né? Dos asilos, das colônias, tá? Ela também nos mostra que era um tratamento ineficaz, né? E o objetivo dela, na verdade, fazer a reinserção social desses clientes. Em 2001, a Conferência Nacional de Saúde Mental, ela propôs o seguinte: cuidar sim e excluir não. Então, ela traz aí como objeto da reforma psiquiátrica a qualidade do atendimento, a humanização da assistência e o controle social. Em 2001, a Organização Mundial de Saúde, ela propôs aí um modelo de atenção à saúde mental de base comunitária, que fosse consolidado, né, na atenção diária e que fosse baseado aí em território, trazendo para esses clientes o que a gente chama de emancipação, tá? Para que a gente possa aí propagar a autonomia desse cliente, para que a gente possa fornecer a ele meios de ter autocuidado. Estabelecer e identificar recursos e alianças saudáveis para esse cliente, né? E nós temos aí a propagação da ideia do CAPS também. Em 2003, a Lei 10.708, ela nos traz aí o que a gente chama de auxílio reabilitação psicossocial, tá? É um auxílio que foi fornecido a esses clientes que eles estavam internados em manicômios, para que eles pudessem fazer o quê? Para que eles pudessem voltar para casa, né? Então, foi o egresso que a gente chama de volta para casa. Em 2006, nós temos aí o marco da consolidação da rede de serviços em saúde. Né? Então, a primeira vez que a gente consegue ver um investimento real, né, um investimento de grande porte aí nas ações nas ações relacionadas aí à psiquiatria. Em 2009, a Organização Mundial de Saúde reconheceu aí o modelo da atenção de saúde mental brasileiro, tá? E convidou o Brasil a participar do grupo dos 10 países que tem aí o intuito de diminuir a lacuna de tratamento em saúde mental no mundo. Em 2009, nós temos também aí o Plano Emergencial de Ampliação ao Tratamento e Prevenção em
em álcool e outras drogas, tá? Que ele visa o quê? Ele visa expandir o tratamento e a prevenção aí desses clientes, associando aí os transtornos mentais. Em 2010, nós temos a 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental, e ela traz a saúde mental, direito e compromisso de todos, né? O intuito é o quê? Enfrentar os desafios que essa população passa diariamente, como o estigma aí da loucura, né? A exclusão social e o preconceito relacionado às doenças mentais. Nós temos aí o fechamento do Hospital Alberto Maia, que era um dos últimos hospitais psiquiátricos que a gente tinha no país, tá? Nós temos o decreto número 7.179, de 20 de maio, que ele começa a falar aí da integração do plano aí com o crack. Então, ele começa a interligar aí, os usuários de outras drogas aos tratamentos também mentais. E aí, em 2011, nós vamos ter a rede de atenção psicossocial, que são os RAPs, tá? O intuito é organizar um atendimento que é destinado aí às pessoas que têm transtornos psiquiátricos, com base aí na territorialidade, né, e na comunidade, para que a gente possa aí, realizar medidas e ações sociais voltadas à integração dessa população. A Política Nacional de Saúde Mental busca consolidar um modelo de atenção aberto, para que essas pessoas passem a circular no meio das suas comunidades. Além disso, a rede de atenção social nos traz aí alguns pontos de atendimento para essas pessoas com problemas mentais, incluindo aí os efeitos nocivos do crack, do álcool e de algumas outras drogas. Essa rede ela é composta pelos seguintes serviços de saúde, que são os Centros de Atenção Psicossocial, que são os CAPs, os serviços residenciais terapêuticos, os centros de convivência e cultura, as unidades de acolhimento, os leitos que são destinados aí à atenção integral do CAPS 3 e o programa de volta para a sua casa com a bolsa auxílio para esse retorno. Então é isso, obrigado por terem assistido até aqui, até a próxima.